Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte deste momento. E como o Nelson já falou, né, o mês de setembro é um mês que simbolicamente nós intensificamos os trabalhos feitos de prevenção ao suicídio. E esse nosso encontro é um destes trabalhos, porque é através do conhecimento, e a doutrina tem um papel muito importante. A doutrina espírita veio combater aquela ideia materialista de que a morte tudo acaba. E essa ideia errônea faz com que muitos irmãos pensem dessa única maneira que se tem para resolver os problemas, os sofrimentos. Só que a doutrina veio mostrar que não, que há uma consequência muito grave quando se transgride uma lei de Deus, mas também vem mostrar do socorro que se tem. E esse livro que todos aqui vão abordar de alguma maneira, Memórias de um Suicida, ele é muito conhecido de todos nós. E muitos podem assim pensar, mas vamos falar, combater o suicídio, a ideia do suicídio, falando sobre suicídio, esse livro que é tão forte, é tão pesado. Mas é exatamente isso, esse livro veio, não foi com outro intuito a não ser esse, de um aporte a mais para trazer o esclarecimento, porque nós precisamos disso. Nós somos espíritos que ficamos muito tempo perdidos e alienados, e a espiritualidade nos chama, E sabe quando nós escutamos a espiritualidade? Quando ela bate, quando ela chama, quando ela grita, aí nós paramos, prestamos atenção e olhamos para ela. E é isso que esse livro veio fazer, veio dar esse grito, esse chamado para as consequências que se tem desse ato, mas também todo o amor e o amparo do Pai. Então nós vamos começar pelo começo, falando da médium, Ivone do Amaral Pereira. Muitos já devem conhecer, outros conhecem até mais a história dela, outros apenas de nome, mas Ivone nasceu em 24 de dezembro de 1900, uma família muito simples no interior do Rio de Janeiro. Teve uma infância muito melancólica, muito sofrida, era uma criança, como ela dizia, muito esquisita. Ela não aceitava a família que ela estava. Ela rejeitava, ela não aceitava o pai, principalmente o pai. A mãe ela até não falava tanto, mas o pai, ela tinha 5 irmãos mais novos, ela era mais velha, e o mais velho que era filho só da mãe do primeiro casamento. Então ela não aceitava, ela queria muito a vida dela anterior, porque ela tinha lembranças muito vivas da penúltima encarnação dela. Então ela pedia pela casa, eu quero a minha casa, essa não é a minha casa, porque ela tinha numa vida anterior a casa luxuosa. Ela olhava para o pai dela e ela dizia, não é meu pai, eu não quero, ele não é meu pai. O meu pai usa uma cartola, meu pai usa um paletó. Ela descrevia as roupas típicas de 1830, 1870 na França, quando ela nasceu. Ela queria a carruagem, ela queria os vestidos luxuosos dela, e ela sofria muito. Ela chorava dia e noite, querendo de volta aquela família, porque ela tinha claro que aqueles ali que ela estava reencarnada, ela não tinha afinidade, ela não tinha laços afetivos com aqueles familiares. Ela sabia que não eram os amores dela, então ela queria aqueles familiares, aqueles amigos da reencarnação anterior. Inclusive até o pai dela chegou a dar umas palmadas nela. Por quê? Porque essa questão dela dizer que não quero essa família, essa não é a minha família, é difícil também para eles entenderem. Então o pai entendia como o quê? Uma arrogância, uma atitude grosseira, arrogante. Olha, não quer essa família, que é uma família mais rica. Então ele até deu umas palmadas nela e ela chorou muito, porque ela não entendia por que ela apanhou, ela só queria a família dela. E essa família que ela veio, muito simples, espírita, eles eram espírita, muito caridosos. O pai dela era comerciante, ele faliu várias vezes
em detrimento de auxiliar o outro. Então ele acolhia na casa quem não tinha casa, ele dava alimento para quem não tinha alimento, e ela disse que ela aprendeu desde cedo esse olhar para com o próximo, a importância da caridade. Ela disse que isso foi fundamental. Com 12 anos, desde pequena, desde os 3 anos, ela conversava com o espírito, principalmente Charles e Roberto. Charles, seu pai da última encarnação, que ela tinha uma ligação muito forte, e Roberto Canalejas também, que foi o seu esposo, que ela teve outras vidas, se encontraram, e ele foi o seu esposo na penúltima reencarnação, então eles estavam sempre presentes na vida dela. Então, aos 12 anos, ela ganhou do pai o livro Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, e ela começou a frequentar um centro espírita. E no livro Recordações de uma Mediunidade, ela diz, que eu acho muito importante, que todo o sofrimento dela teria sido menor se ele, o pai, que já era espírita, tivesse levado ela ao centro espírita para tomar passe, para ouvir palestra e para estudar. E a amortecer essas lembranças, diminuir essas lembranças, e ela não teria tanto sofrimento. Então, como é importante esse trabalho, esse tratamento que o Centro Espírita oferece. Então, ela começou aos 12 anos a ir no Centro Espírita, assistia às sessões mediúnicas, mas não trabalhava assim de forma atuante. Ela até psicografava, influenciado por Roberto, mas não aquele trabalho mesmo que ela começou aos 26 anos, em 1926. Ela começou a atender espíritos suicidas. E ali ela se dedicou, ela era receitista, ela trabalhava receitando remédio para as pessoas, então ela tinha um carinho muito grande a atender suicidas, dela de ter sido suicida numa reencarnação anterior. Então ela começou esse trabalho no Centro Espírita. Ela mesma fala que nessa reencarnação dela, constituir uma família não estava na sua programação, ela não iria constituir família, ela iria se dedicar à doutrina espírita, à propagação e ao atendimento de espíritos sofredores. Ela tinha contato com grandes espíritos, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Camilo Castelo Branco, Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, Frederic Chopin e Leon Tolstói. Ela tinha contatos com esses espíritos. E Ivone serviu como médium de 1926 a 1980, quando um acidente vascular cerebral impossibilitou a atividade mediúnica. E ela desencarnou em 1984, aos 83 anos, dedicada ao espiritismo, ao próximo, auxiliando. Ela também escrevia para o Reformador, usando um pseudônimo. Então ela fez um trabalho muito importante na doutrina espírita. Então essa é a médium desse livro Memórias de um Suicida. E agora nós vamos conversar sobre o personagem principal e autor do livro, que é Camilo Castelo Branco, que ela no livro chama de Camilo Cândido Botelho. E na introdução desse livro ela diz que dentre todos tantos espíritos que ela atendia, espírito suicida, chamou muita atenção dela. Ela percebeu o vínculo, a sintonia, a afinidade entre eles, que ela sentia que já era antiga essa afinidade entre eles. Era um espírito muito educado, muito respeitoso, ele era pontual, ele era assíduo, uma inteligência grandiosa, uma intelectualidade, que ela até questionava assim, a afinidade dele com ela, porque ela tinha, a intelectualidade dela era limitada, ela estudou até a 4ª série, depois ela foi autodidata, ela mesma foi buscar o conhecimento. Então, e ela diz que nesse livro, ela chama ele de Camilo Cândido Botelho contra a vontade dele, porque ele queria que fosse chamado de Camilo Castelo Branco, mas ela não se sentia segura, ela não tinha certeza daquilo que ela psicografava. Como é que ela, tão limitada intelectualmente, vai psicografar de um escritor famoso com uma grande intelectualidade? Então ela preferiu, até para não dar atrito, chamá-lo assim. Só que a história de Camilo, ele começa bem antes, começa no século XVII, quando nasce um jovem em Portugal, numa família muito simples lá de Portugal, mas que ele queria muito ser
poderoso, ser rico, culto. Então ele queria ser padre. Ele queria ser padre. Ele foi até o pároco da cidade conversar com ele. E lá ele falou da intenção dele. E o padre, percebendo que ele não tinha vocação para isso, disse para ele: olha, meu filho, tu quer servir a Deus? Encontre uma mulher, constitui uma família, eduque bem seus filhos, que vai estar servindo a Deus também. E ele gostou da ideia. Ele gostou da ideia e resolveu não ser mais padre. Eis que ele se apaixona por Maria Magda e ambos fazem planos de casamento. Porém, nesse meio do caminho, Maria Magda se apaixona por Jacinto e os dois casam e viajam e vão embora para Madrid. E esse jovem fica com ódio enorme dela e de Jacinto, jura vingança, mas volta aquela ideia dele de ser padre novamente. Então ele vai novamente para procurar o pároco e entra para a igreja. Só que ele vai servir a Santa Inquisição. Ele vai trabalhar como inquisidor. Aí ele prende, ele judia, ele faz horrores, que a gente sabe da história da igreja dos inquisidores, né? Então ele faz esse trabalho com ódio que alimenta ele. E o destino vão fazer ele se encontrar novamente 15 anos depois. 15 anos depois, a igreja manda ele para Madrid para fazer um trabalho. E lá ele encontra Jacinto e Magda. E ele se encontrando lá, ele começa de novo a assediar Magda. E Jacinto percebe isso. Então Jacinto se organiza para fugir com a família. Só que o jovem padre, sabendo disso, prende ele. Prende ele, acusa ele lá na Inquisição dos seus superiores, ele é torturado, aquelas torturas, mas ele diz para Magda que se ela cedesse às tentações dele, ele libertaria Jacinto. E ela vai um dia visitar Jacinto e ele está junto, presente. E ali ele percebe entre os dois um amor muito grande, que ele percebe que ele não tem chance. E ele se cansa, ele está cansado daquele amor, ele já está irritado com aquilo ali, e daí renasce novamente um ódio muito grande. As lembranças que vieram nele foi quando lá no ano de 33 que ele gritou no meio do povo para condenar Jesus e libertar Barrabás. Então lá daquelas reencarnações já surgiu esse ódio dele. E ele pega um ferro incandescido e fura os 2 olhos de Jacinto. E 2 meses depois, Jacinto é liberado lá da masmorra onde ele estava. Ele volta para casa com Magda, sua esposa, mas ele não aguenta o sofrimento, nem quer ser um peso para ela, e ele se suicida. Aí começa esse padre a sofrer com ele começa a ficar incomodado com esse ato que ele fez, né? O remorso e a presença de Jacinto é constante atormentando ele. Então ele começa a não seguir mais as ordens da Inquisição. Ele se nega a prender, a torturar e a matar. E daí eles prendem ele no calabouço. Então, esse espírito da segunda metade do século XVII até o século XIX, ele começou a espiar na Terra como homem e na erraticidade como espírito os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. E na segunda metade do século XIX, ele reencarna em Portugal como um famoso escritor, Camilo Castelo Branco, para a última fase das suas expiações e inalienáveis, a cegueira. Era a última etapa dele, era a cegueira. Então ele reencarna e fica cego. Só que assim como Jacinto não aguentou, ele também não aguentou a cegueira. E num gesto imitou Jacinto dando um tiro no ouvido, tornando-se em 1890 suicida como Jacinto fora em meados do século XVII. Aí ele vai para o mundo espiritual e começa a história do livro Memórias de um Suicida. Então esse é o autor do livro e um dos personagens, o principal do livro. E agora nós vamos falar do livro. O livro Memórias de um Suicida, como a gente sabe, o autor foi Camilo Castelo Branco, chamado de Camilo Cândido Botelho, que foi um escritor, romancista, cronista, dramaturgo, historiador, poeta, e que a médium preferiu chamar de Camilo Cândido Botelho.
E esse livro, muitos pensam que é psicografia, mas ela relata, Ivone, na introdução desse livro, que esse livro não foi psicografia, ele era desdobramento. Em desdobramento, ela recebia as mensagens narradas, mostradas, exibidas à sua faculdade, para que no outro dia ao acordar, ela tivesse viva essas lembranças e ela então escrevia. Mas não foi propriamente dito psicografado. Ela também relata que durante o trabalho do livro, durante 4 anos, ela se viu impossibilitada de manter contato mediúnico, mesmo contra a vontade dela, independente da vontade dela, ela não conseguiu mais ter contato, não conseguiu mais psicografar. E ela diz que daí as barreiras, quando romperam as barreiras no caminho e que ela conseguiu ser atendida, obrigada, Luiz, pelo espírito Camilo, que ela orava e chamava muito ele para conversar, e ele apareceu para ela só para dizer que ele estava em programação reencarnatória, não voltaria mais. Aí ela ficou muito triste, desesperada. Como que eu, com essas minhas limitações, vou dar conta de organizar todas essas informações, de publicar? Ela também não tinha um conhecimento doutrinário. Então ela ficou muito preocupada. E daí ela disse, releguei-os, portanto, ao esquecimento em uma gaveta de secretaria e orei. Ela orou. Ela disse que ela orava porque ela sentia um calor, uma intuição, uma voz que dizia para ela, que muitos dizem que era Bezerra de Menezes, para ela guardar, porque no momento certo ela iria utilizar esses escritos. E ela disse que ela orou durante 8 anos diariamente, para que viesse o auxílio. Até que ela disse que até que cerca de 1 ano recebia instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-á concedida a necessária assistência. Aí Leon Denis aparece para ela para fazer esse trabalho. O que ele iria fazer? Organizar e botar a visão doutrinária. Faltava o aspecto doutrinário no livro, porque senão seria um romance comum a tantos outros. Então faltava esse aspecto doutrinário que Leon Denis ia fazer com ela. E daí Leon Denis fala nesse livro, lá no prefácio, ele diz: revisão criteriosa impunha-se nessa obra que há alguns anos me foram confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas. Que meditem sobre essas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu trabalho pessoal aceitá-las, porque muito é o nosso orgulho que nos dificulta aceitar isso. Então ele disse que quando as lágrimas rolarem nos nossos olhos, diante de a leitura de uma cena muito sofrida, muito dolorida, para que não ficamos chorando, mas sim elevamos os nossos pensamentos com muita fé e oramos por aqueles que se contorcem nas trágicas convulsões da inconsequência das infrações das leis de Deus. Tem consequência, mas tem socorro. Então a gente não pode só focar no lado negativo do livro, e sim na riqueza do amparo e do amor de Deus que está ali também, e que muitas vezes nós não enxergamos. Então nós temos que focar nesse lado amoroso, o amparo que é constante do Pai, e que não deixa de nos amar em nenhum momento, mesmo esses que transgridem as suas leis através do suicídio. Então esse livro levou 30 anos para ser publicado. Ele começou a ser psicografado em 1926 e foi publicado em 1956. E Ivone dá um recado no livro. Ela diz: não posso ajuizar e julgar quanto aos méritos dessa obra. Proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Por isso que ela esperou 8 anos. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós os farei por mim. Ela diz isso para nós. Mas de uma coisa, porém, eu estou certa e dou a certeza para vocês. É que essas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação do Altíssimo.
Então, o amparo, a proteção, a organização da espiritualidade para que essa obra chegasse até nós. Então, meus irmãos, eu sei que eu fui muito rápida, mais 20 minutos, acho que já extrapolei, né? Mas era isso que eu tinha para falar com vocês. Tem bastante coisa, é uma obra interessante, é um assunto interessante e com certeza ele não veio para nos assustar. Ele veio como um socorro para cada um de nós. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.